Imagina se a pandemia não tivesse sido uma pandemia, ou seja, se ela não tivesse sido mundial, mas se fosse só na sua cidade. Imagina só a sua cidade isolada. Como que seria viver isso? Hoje a gente vai descobrir isso em A Peste, de Camus, aqui no Entre Pontes. Bom, antes da gente começar a falar sobre A Peste, não esquece de curtir o nosso vídeo e seguir o nosso canal. É muito importante pra gente que você siga a gente, que você curta os nossos vídeos para apoiar nesse projeto que é tão bacana. E vamos lá, vamos falar sobre A Peste. A gente já tinha falado de Camus em 2 outros vídeos. Um do mito de Sísifo, onde eu falei sobre a filosofia de Camus, o absurdismo, e o outro sobre o estrangeiro. Inclusive, lá no estrangeiro eu não falei da editora e da tradução, que é o mesmo da Peste. Então, a editora é a Record e a tradução é de Valéry. Na Peste, conta a história de uma cidade onde o médico da cidade, uma cidade pequena, isolada pelo mar, quase como uma ilha. Não é bem uma ilha, mas o acesso até ela é muito difícil. O acesso mais fácil seria realmente o porto ali. O médico dessa cidade, então, começa a perceber algumas coisas estranhas. Primeiro começa a chamar a atenção dele uma quantidade de ratos na cidade como um todo. E esses ratos estavam aparecendo mortos. Primeiro ele vê um no corredor do prédio em que ele mora, e de repente tem um outro no elevador. Quando ele está saindo, ele comenta com o porteiro fala, realmente tem aparecido mais ratos. E à medida que esse médico vai andando pela cidade, chama a atenção dele a quantidade de ratos. Num segundo momento, começam a aparecer sintomas estranhos nas pessoas da cidade. E esse médico começa a desconfiar de que voltou a peste. Sim, a peste negra, aquela peste negra. No início, os médicos com quem ele está ali falando sobre, levantando essa suspeita, falam, não, é impossível que isso tenha acontecido. Até que eles realmente percebem, uma junta médica percebe que realmente a peste voltou naquela cidade. A decisão, então, do governador é isolar a cidade como um todo. A partir daquele momento, ninguém entra e ninguém sai. Só que essa decisão foi tomada num repente. Então, tinham famílias que metade da família estava numa outra cidade trabalhando e não pôde voltar para casa. Tinha gente que estava fora da cidade e todos os pertences da cidade não pôde voltar nem para buscar. E esse médico, que é o personagem principal, estava também passando por um problema pessoal muito grande. Ele tinha uma esposa muito doente e que ele tinha acabado de mandar ela para uma outra cidade para que ela fosse se tratar lá. E ele mandou ela para lá com a promessa de que ele ia logo em seguida ao encontro dela. Só que a cidade é fechada. E aí, ele, enquanto médico, começa, junto com outros colegas, a tratar a peste. E eles percebem que o que eles tinham de medicamento para aquela peste antiga, ou porque se conhecia daquilo, não servia mais para o que estava acontecendo ali. Eles tinham sofrido alguma mutação e a peste não respondia à medicação da maneira que eles estavam esperando. E começa uma corrida contra o tempo. Era preciso encontrar uma cura ao mesmo tempo em que a cidade empilhava os seus mortos. À medida que o livro vai acontecendo, que a história vai correndo, a gente vai percebendo como que essa questão da morte vai mudando. No início é algo muito chocante, que toca todo mundo. Mas num determinado momento, os corpos são tratados quase como que num descarte, num mais um, não tem como mesmo. A percepção da morte, do fim da vida, vai mudando ali dentro da cidade com o passar do tempo e com os números que vão aumentando cada vez mais.
Quando eu li A Peste, eu lembrei muito da pandemia que a gente viveu, em que a gente começava a esquecer que os números que eram noticiados de mortes não eram números, eram pessoas. Parece que a gente vai meio que se anestesiando daquilo, né? A gente deixa de perceber que morreram não centenas, mas milhares de pessoas que eram amores de outras pessoas. Parece que a gente meio que acostuma com aquilo, mas um costume estranho, meio frio. E é isso que a gente vai percebendo nesse livro também. A cidade vai lidando com isso dessa mesma forma. Junto com isso vem toda a crise econômica. Afinal de contas, o porto estava fechado, os acessos estavam cada vez mais restritos, então tinha uma dificuldade muito grande de conseguir alimentos. As pessoas não podiam mais trabalhar, porque não tinham trabalho para todo mundo naquela cidade pequena. Então, o governo teve que ajudar de alguma forma, mas a ajuda não era exatamente o que todo mundo precisava. Não tinha hospital suficiente para todos os doentes serem isolados. Eles começaram a ser isolados em estádios de futebol, em escolas, em grandes pátios. E aí você vai vendo como que é a convivência dessas pessoas que estão isoladas, como que é esse isolamento na doença, como que você ser apartado do social, da sociedade, como que isso interfere na vida da gente, como que isso interfere na vida das pessoas. Sem deixar de ter a perspectiva desse médico, que também estava passando por uma situação pessoal. Ele não tinha ali a mesma facilidade para conversar com a esposa. Ele não tinha a mesma facilidade para receber notícias dela. Ele ficava vivenciando o sofrimento dos outros e às vezes esquecendo do sofrimento dele. A gente vai vendo ele perder amigos, ele perder companheiros nessa luta pela peste. A gente vai vendo ele perder, mas sem perder a vontade de ajudar o próximo. Sem perder o compromisso que ele fez na vida dele em ser médico. Sem perder a capacidade de olhar para o outro. Esse personagem, ele é muito ligado, ele é muito comprometido com aquilo que ele decidiu fazer da vida dele. Ele tem um compromisso com a medicina, com o cuidar, com o cuidado. Ele é muito fiel ao que ele acredita, ele é muito fiel a ele mesmo. Esse personagem de A Peste, ele traz pra gente isso que o Camus fala do absurdo. De mesmo na dificuldade, a gente conseguir respirar. De mesmo empurrando a nossa pedra eterna para o alto da montanha, sabendo que ela vai rolar, não deixar de fazer o que a gente se comprometeu a fazer. É isso que esse médico faz o tempo inteiro ali. Ele sabe que os pacientes dele vão morrer, mas ele não deixa de visitar um por um. A Peste é um livro que mexe muito com a gente, principalmente porque a pandemia tem pouco tempo, né? Ainda está muito na pele da gente tudo o que aconteceu. Então por isso que mexeu tanto comigo. E eu acho que vai mexer com todo mundo que lê ainda. É um livro que vale a pena ler. Traz pra gente uma perspectiva diferente. Traz pra gente um outro olhar. E sensibiliza de novo a gente para aquela sensibilidade que a gente perdeu daqueles números. Que não eram números, eram pessoas. Bom, se você já leu A Peste, não esquece de deixar para mim aqui no comentário o que você achou. Se você não leu, lê, volta aqui, me conta o que você achou do livro. Se tiver algum outro livro que você queira me recomendar, deixa no comentário também. E não esquece de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal e compartilhar. Até a próxima quinta.